A gente traz uma entrevista especial com o biólogo Mário Moscatelli, que vai comentar sobre os episódios de geosmina na água da SEDAI e também sobre os mais de 30 anos de experiência no combate à poluição de bacias e lagoas aqui no Rio de Janeiro. Moscatelli, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Rio. E, Moscatelli, parece até que a gente está falando de notícia antiga, né? Mas, de novo, a geosmina aí presente na água da SEDAI, muitos moradores ainda continuam, né, sentindo cheiro e gosto ruins. Por que isso acontece? Bom, olha só, a geosmina, eu repito, é a ponta do iceberg e a menor das minhas preocupações, apesar dos males que essa situação está criando, né, para os consumidores. Veja bem, eu desde 1999 tenho alertado, denunciado, solicitado ações do poder público no sentido de combater os lançamentos de esgoto doméstico e industrial que vem de 3 rios e essa degradação desemboca onde? Junto ao ponto de captação da estação de tratamento de água do Guandu. Bom, em 2008, eu lembro que eu fiz uma matéria, o então presidente da estatal disse que ia fazer o projeto, que passaram-se 12 anos, nada aconteceu. Ano passado aconteceu a primeira crise da geosmina, houve todo aquele rebuliço. Passou um ano, eu em novembro passado denunciei mais uma vez, alertei que esse problema iria se repetir, porque as causas são as mesmas, e cá estamos nós. Agora com um projeto diferente, provavelmente, era 92 milhões ano passado, passou para 132 milhões, e uma ideia de lançar água do Guandu para diluir o esgoto. Fato que eu considero perigoso, porque a gente não sabe o que existe dentro daquela lagoa podre. São 30, 40 anos de despejo que a gente não pode sair operando, digamos, um paciente sem fazer um pré-operatório. Então seria fundamental para que qualquer obra que fosse feita, fosse anteriormente feita uma análise da situação daquela região. Pois é, e vira e mexe, né? A SEDAI diz que fecha as comportas da estação de tratamento do Guandu para tentar justamente solucionar ou amenizar ali o problema. Inclusive, anunciou também uma obra emergencial que deve ter duração aí de pouco mais de 2 anos, mas o problema deve continuar até lá. Então, o que de fato, né, deveria ser feito a curto prazo para tentar resolver esse problema? Olha só, você precisa proteger, você tem que ter isso aí é uma estratégia de guerra. A curto prazo, você de alguma forma, precisa impedir a continuação de lançamento de esgoto doméstico e industrial no ponto de captação. Isso aí é uma coisa emergencial. A médio e longo prazo, até porque a degradação da bacia hidrográfica do Guandu não é de hoje, é investir coisa de 1 bilhão e 200 milhões de reais na recuperação dessa bacia hidrográfica que é estratégica. Ela abastece boa parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. 1 bilhão e 200 é muito dinheiro? Sem dúvida. Só que a gente deve lembrar que há pouco tempo atrás gastou-se só no Maracanã 1 bilhão e 600 milhões de reais, numa arena esportiva. Então, o que a gente precisa urgentemente é ter administradores públicos que tenham prioridades reais. Porque não dá para ficar fazendo eventos megalomaníacos enquanto não se investe na estrutura dessa região metropolitana que só faz crescer de forma, muitas vezes, desordenada, sem saneamento básico e com abastecimento de água comprometido. Não tem como dar festa numa kitnet que não tem nem banheiro. Então, o que a gente precisa dos administradores públicos atuais e aqueles que forem eleitos, que tenham prioridades claras. O que não tem sido, vamos dizer, a regra, infelizmente, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Pois é, e são problemas que afetam não só a nossa saúde, né, mas a fauna e a flora ali dos locais, principalmente do sistema lagunar de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, que é uma área muito explorada, né, que deveria funcionar ali como um ecoturismo, que acaba perdendo também por um lado, né? Completamente. Você veja bem que aquela região, ela concentrou parte dos eventos olímpicos. Mas nem com os Jogos Olímpicos, onde toda a imprensa do mundo inteiro, levei várias empresas de mídia de vários países para conhecer aquela região e foram prometidos inúmeros legados, não só no sistema lagunar, como na Baía de Guanabara também, e foi por engodo, porque quando nós voltamos lá há pouco tempo atrás, nós fomos navegar por aquele sistema onde nós teríamos oportunidades de emprego para o ecoturismo,
para a pesca esportiva, a pesca de subsistência, lazer, esportes náuticos. A gente não tem absolutamente nada a não ser esgoto e lixo. Então, essa foi uma opção, tanto do poder público quanto da sociedade. A gente não pode também colocar só a culpa no poder público, até porque o poder público é reflexo das prioridades dessa sociedade. Então, onde a gente poderia estar ganhando dinheiro, nós estamos criando o maior passivo ambiental, socioambiental, do município do Rio de Janeiro, que aquilo vai explodir. Você veja bem que só na Lagoa da Tijuca, que é uma das lagoas das 5, tem 6,5 milhões de metros cúbicos de lama e lixo, isso em 2007. De lá para cá, várias chuvas torrenciais, o volume deve ser muito maior. Então, nós corremos o claro risco da Baixada de Jacarepaguá, num momento de chuva mais intenso, devido à falta de saneamento, devido ao entupimento de todos os canais de drenagem e das lagoas, de transformar a região numa grande Praça da Bandeira. Ou seja, na Baixada de Jacarepaguá, na Barra da Tijuca, numa área de avanço dos últimos anos da cidade do Rio de Janeiro, parece que nós não aprendemos nada com os 100, 150, 200 anos de tragédias anunciadas que a gente vê nos morros e nas baixadas. Pois é, uma série de fatores, né, Moscatelli, que envolve não só a questão do crescimento urbano desordenado, mas também a falta de consciência da população, né, que faz ali o despejo de esgoto de forma e em locais também irregulares, né? Eu fico assim impressionado quando a gente navega, seja na Baía de Guanabara, onde eu tenho projetos de recuperação de áreas de manguezal, ou no sistema lagunar, eu encontro de tudo. Dá para montar um apartamento. É sofá, é cama, máquina de lavar, foi a semana passada. Então, as pessoas, eu não sei, eu não consigo entender, quando a gente sobrevoa os rios, você tem o Arroio Fundo, que, por exemplo, atravessa a Cidade de Deus, ou a coleta de lixo não é feita na quantidade necessária, ou as pessoas não colaboram, porque os rios são verdadeiros depósitos de lixo. E não fosse só o problema ambiental, que isso vai afetar a biodiversidade, é a própria qualidade de vida do morador. Porque aquelas áreas, elas começam a gerar uma quantidade de insetos, principalmente mosquitos, que vão gerar o quê? A dengue, a zika, a chikungunya, ou seja, é aquela coisa que a natureza ela não se protege, ela se vinga. Então, o ser humano, além de estar degradando, comprometendo a qualidade ambiental da vida dos outros organismos, ele está comprometendo a própria vida. Então, a gente ultrapassou todos os limites da irresponsabilidade em termos de gerenciamento das nossas bacias hidrográficas e dos ecossistemas. A gente precisa entender que a degradação não rima com desenvolvimento. Pois é, Moscatelli, agora falando um pouquinho, né, da sua experiência aí de mais de 30 anos nessa luta de combate à poluição das bacias e lagoas, são muitas sugestões que você vem dando e alertas, né, em todo esse tempo. E apesar das derrotas que a gente tem tido, né, que a gente gostaria de ver a Baía de Guanabara recuperada, apesar dos bilhões de reais que já foram investidos nela, por exemplo, a Lagoa Rodrigo de Freitas demonstra que aquela lagoa que até a década de 70, 80, 90 era um depósito de peixe morto, a partir do momento que a sociedade se mobilizou, fez aqueles abraços e obrigou o poder público a trabalhar direito, você veja bem que as mortandades que eram sistemáticas, várias por ano, se tornaram episódicas. Não houve milagre, simplesmente se parou de jogar esgoto de forma generalizada no ecossistema. E hoje, a Lagoa Rodrigo de Freitas, pré-pandemia, né, não vamos levar em conta a pandemia, mas era um importante centro econômico. Por quê? Equilíbrio ambiental, qualidade de vida, desenvolvimento econômico. Outras áreas, como por exemplo, no entorno do aterro de Gramacho, que era onde se jogava o lixo, e hoje está fechado, aquele 1.300.000 metros quadrados de manguezais completamente degradados há 25 anos atrás, hoje estão recuperados. E com a recuperação dos manguezais, você tem o retorno da biodiversidade. Isso também, nas áreas mais degradadas, no Canal do Fundão, quando a gente chega na cidade do Rio de Janeiro, a porta de entrada, o Canal do Fundão é aquele cheiro de esgoto, mas poderia ser pior se não fossem os manguezais, que foram recuperados de 2010 a 2012. Então, veja bem, a natureza, ela tem uma força, uma capacidade de recuperação na região tropical muito grande, mas para tudo há limite.
Então, a gente, infelizmente, tem tido uma atitude irresponsável, tem um fundo cultural que a gente parece que continuamos sendo aqueles exploradores europeus que chegaram aqui só para predar os recursos naturais, seja um ou vários, e a gente precisa mudar emergencialmente essa atitude, tanto da parte do poder público quanto da sociedade. A gente não pode continuar pensando a questão ambiental a curto prazo. A gente tem que ter uma política de Estado de várias décadas para saber para onde a gente vai levar esse assunto. Obrigada, Moscatelli.